está nascendo o primeiro episódio do Conexões Eternas Podcast. É um projeto diferente. E então, nesse primeiro dia, nesse primeiro episódio, eu quis trazer alguém muito especial, que é o Gabriel Karazai. Não é, Gabriel? É isso aí. E ele aceitou vamos começar essa jornada juntos, né? Não é, Gabriel? É verdade. E aí eu quero que você conte um pouquinho sobre você. E tem tantas coisas. Eu imagino assim, eu falei assim, o Gabriel vai começar a contar a sua história de 94 anos. Então conta um pouquinho pra gente sobre o que o Gabriel fez e as coisas que você acha importante mesmo as pessoas saberem. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra que você me concede de ser o primeiro dessa série de Conexões Eternas que você bolou e que me parece muito auspicioso o trabalho que está realizando. É lindo. Meu nome é Gabriel Karazai, né? Eu tenho no meio do caminho Macanhani, né? Gabriel Macanhani Karazai, que minha avó era Macanhani e meu avô era Karazai. Então eu uso Gabriel Macanhani Karazai. E eu nasci em Palmeira, aqui perto do Paraná, perto de Curitiba. Por sinal, eu sempre tenho a mania de dizer que a Palmeira é conhecida pelos seus dois grandes bairros, Curitiba e Ponta Grossa. Ah, sim, pertinho mesmo. Porque ela fica exatamente em meio das duas grandes cidades. Né? Uhum. E é uma cidadezinha boa, adoro lá, sabe? Minha vida foi muito boa lá. Eu sou figurinha carimbada lá na cidade. É, né? Porque eu fiz muitas coisas lá, fui vereador 3 vezes, fui vice-prefeito e fundei muitas associações esportivas, associação comercial, o Lions Club. Então, eu fiz alguma coisa lá, sabe? Até tinha um prefeito, penúltimo prefeito que esteve lá, quando ele ia fazer o discurso e me via na plateia, ele dizia, eu quero fazer pelo menos a metade do que fez o doutor Gabriel. Eu ficava pensando, não fiz nada, fazer a metade era zero. O Gabriel, assim, quando o Gabriel começa a falar, todo mundo para ouvir, não é, Gabriel? Não é lindo? É sim. Eu tenho tido muita sorte nos meus pronunciamentos, sabe? Eu fiz alguns discursos que ficaram na história da minha cidade. Pois é, você foi advogado também, né? Não, eu sou advogado. Você é advogado, ainda desculpa. Trabalho 62 anos que estou trabalhando como advogado. E ainda trabalho, não no ritmo que eu trabalhei na minha juventude, né, que eu tenho. Você já disse que idade que eu tenho, não, né? Pois é, repita. Acho que é melhor você repetir, porque não parece. Eu fiz o ano passado 93. Quer dizer, eu não conto porque ainda faltam alguns dias para eu fazer 94. Alguns dias. Então eu sempre... E esse foi outro motivo que eu falei assim, não, a gente tem que celebrar. Muito não obrigado. É? Muito obrigado. E, Gabriel, conta assim, você teve quantos filhos? Eu casei 2 vezes. Então, no primeiro casamento eu tenho 3 filhos e do segundo casamento 2 filhos. Então, desses 5 filhos... apareceram 6 netos e 6 bisnetos. Eu tenho 6 bisnetos. Quantos anos tem o mais novo? Dos bisnetos? Dos bisnetos. 1 ano, vai fazer 2 anos agora em dezembro. E o filho mais velho? Uma filha mais velha tem 71. 71. E o mais novo? O filho mais novo tem 37. 37 e 71. Olha. E eu gosto de falar, conta quantos anos tem tua esposa, Gabriel? A atual? Atual. Ela é 26 anos mais nova do que eu. Só 26 anos. É uma coitadinha, sofredora. E você está casado há? 42 anos. As pessoas me perguntam, sabe? Eu falei assim, eu conversei com algumas pessoas. O que a gente quer saber das pessoas longevas como você, né, Gabriel? E uma delas é essa. O que a gente precisa fazer para viver tantos anos junto? Bom, a primeira coisa... me conte, porque eu quero saber também. A primeira coisa é não morrer. Não morrer. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Agora, a minha família é longeva, sabe? Eu perdi uma irmã ano passado com 99. Pois é. Ela ia fazer 100 em junho e morreu em janeiro. E estava bem, né? Estava bem. Agora, ela entrou em coma, sabe? Sei. Os rins começaram a falhar,
Você sabe que uma pessoa idosa, quando falha nos rins, é um sinal de morte, né? Mas o que você imagina, Gabriel? Assim, então, tua família é longeva, né? E então eu vou falar, vou perguntar, fazer outra pergunta. Depois você lembra de alguma dica que você pode dar pra gente do casamento longevo. Tá certo. Tá? E agora da vida longeva. Que dica que você pode dar pra gente para viver uma vida longeva? Você se alimenta bem, Gabriel? Relativamente bem. Atualmente eu tenho um regime de alimentação muito... chamam de jejum alternativo. Intermitente, exatamente. Porque eu me levanto tarde, eu vou dormir muito tarde. E levanto tarde, o meu desjejum termina ali por 3, 4 horas. E aí eu termino o desjejum, vou trabalhar. Trabalho normalmente até a meia-noite. E aí, ali 1 hora, 2 horas, eu faço a segunda refeição, segunda e última refeição do dia. Come pouco, né? Não. Como pouco em relação ao número de refeições. Mas eu como bem cada vez. Come bem? O meu desjejum eu faço com frutas. Em jejum, né? Eu como umas 10, 12 frutas diferentes. Todo dia, e um ovo. 10, 12 frutas. Às vezes não como, se não chega tanto, porque às vezes não tenho, né? Mas chega mais 8, 9, 10, eu chego sempre. Eu tenho sempre para comer. E depois tomo uma xícara de café com leite, uma torrada, mel, queijo e presunto. E um então, ovo, fruta, um ovo, café com leite, ovos, proteína, né? Jejum, e depois é que vem o café. Eu já aprendi isso também. Eu disse que quando você fica num jejum intermitente, o primeiro alimento que você deve comer é a proteína. Então, proteína, frutas, café com leite e o pão com mel... E queijo e presunto. Ai, que gostoso. E aí? Aí você fez esse jejum. Eu vou trabalhar. E depois... Tá, e o almoço? O almoço que eu já te disse, sei lá, para 1 hora, 2 horas. Mas o que tem algo específico? O almoço é variado. A gente quer aprender tudo, a minha Gabriel. mulher é que prepara esse almoço, né? O que ela faz que eu como com uma sofreguidão é um macarrão. Ai, meu Deus do céu. Esse é difícil comer, né? Um macarrão com aquele peixe cor-de-rosa, como é salmão. Salmão. Ai, que delícia. Meu Deus, eu adoro. Aquilo sofregamente. Então você come macarrão na hora do almoço com salmão. Quer dizer, uma das alimentações... Também tomo, às vezes como feijão com arroz e bife e batatinha. Salada, bastante. Salada também. A salada se resume mais ao tomate. Eu gosto muito de tomate. Gosto de tomate? Tem uma sobrinha que gosta de tomate. Nossa, ela adora. Adora. Lara adora sobrinho. Tomate. Tomate e alface. Lara? A vida dela. Eu tenho uma neta chamada Lara Naomi. Ah, que linda, que linda. E à noite, daí você também come a mesma coisa do almoço? O almoço é esse que eu te falei. Daí já acabou a refeição. 2 horas eu vou dormir depois. Então são 2 refeições que você faz por dia? Só 2 refeições. Tá vendo? Olha quanta coisa a gente já aprendeu, né? Alimentar. Você sabe, Gabriel, eu tenho meu pai. Meu pai tem 80. Sim. E meu pai também não come muito. Quer dizer, diz ele que não come muito. Não, mas ele não come muito. Então, essa é uma alimentação também. Você acredita que é importante para a longevidade a gente cuidar dessa alimentação? Bom, o meu pai sempre recomendou, coma frutas. Sabe? Sim. Isso eu aprendi com ele, porque com 15 anos eu morava em Palmeira, trabalhava em banco, e saiu um anúncio no jornal aqui em Curitiba pedindo um empregado para ser correspondente de uma empresa. Eu tinha 15 anos e o papai me deixou e eu vim para cá, morar em pensão e trabalhar sozinho. Aí meu pai disse, coma fruta, porque as comidas de pensão não são muito saudáveis. E eu já comecei naquele tempo a comer, sabe? E o meu chefe nessa empresa era um alemãozinho chamado João Roberto Fenner, um homem muito inteligente e caprichoso, me ensinou muitas coisas, sabe? Uma das coisas que ele me ensinou e que eu passei para alunos, eu fui professor muitos anos. Professor também. Então eu sempre disse para os meus alunos, tudo que deve ser feito, deve ser bem feito. Ai, que lindo isso! Olha que eu vou anotar. Eu fui professor de francês, dizia até isso em francês, né? Tudo que deve être fait, deve être bien fait. Tudo que deve ser feito... deve ser bem feito. Perfeito. E ele me ensinou isso, sabe?
E ele me incumbia com 15 anos coisas que eram próprias de um adulto, sabe? De um adulto já mais maduro. Eu ia para Morretes, por exemplo, de trem, né? Ia nas colônias, ele tinha uma fábrica de picles e um engarrafamento de cachaça. Eu ia para Morretes de trem, ia a pé para as colônias comprar as coisas que entram no picles, né? Que é cebola, cenoura, essas coisas todas. E cachaça, ia nos alambiques, tinha alambique dos Freitas, da Anhanhaia, eu ia comprar cachaça lá também. Né? Entendi. Tudo encomendava e eles pediam depois por trem. Isso eu tinha 15 anos. Pois é, André. você começou então a trabalhar cedo. Muito. Bom, já trabalhei com 14 anos, eu trabalhava no banco. Eu era contínuo de um banco em Palmeira. Naquele tempo chamava-se contínuo. Acho que hoje seria um office boy, não sei, né? Eu não sei se ainda se chama assim, né? Mas era o Bancial, o Banco Comercial do Paraná. O sujeito que me convidou era o José Jamur, que depois foi gerente, ele era contador nessa época. Né? E ele me convidou e eu fui trabalhar lá com ele. E depois aproveitei, inclusive, o tempo que eu trabalhei lá para minha aposentadoria, né? Porque antes de o banco fechar, que foi vendido, o Bancial, não sei se foi para o Bameirinhos, né? Ele me disse, olha, você procure que tenha os teus recibos lá, você vai lá, eu te facilito, você faz fotocopias para você provar o teu tempo de serviço. E quanto tempo você trabalhou lá, então? No banco eu trabalhei pouco tempo, porque depois eu conto uma história que lá tinha o Rafael Papa, que era um inspetor do banco. Então, um dos meus trabalhos era colar selos aquele tempo, todo recebimento de caixa tinha que ter um selo de educação e um selo proporcional ao valor que tinha sido recebido. E eu era incumbido de colar esses selos, né? E eu achava aquilo um absurdo, né? Uma perda de tempo estar colando aquelas coisas. Então, eu inventei uma máquina, mas nunca fez, só ficou na minha cabeça e nos desenhos que eu fiz. E então eu botava dentro do envelope o selo, mas não grudava. Aí quando o Papa chegou lá, Rafael Papa, viu aquela selarada, ele disse para mim, olha, eu não sei como é que nós vamos trabalhar sem você aqui, mas a partir de segunda-feira nós vamos experimentar. Nossa! Uma maneira cavalheira de me despedir, né? Pois é. Isso tem que anotar também, que forma gentil de colocar novamente no mercado, né? Mas isso, você tinha quantos anos daí? Eu estava nos 14. Nos 14. Aí eu fui para uma loja de artigos elétricos, assim, trabalhei lá um pouco. E nessa loja que eu escrevi para aqui e vim para cá. Né? Gabriel, então você trabalhou desde os 14 e não parou mais? Nunca parei, nunca parei. Aí eu já fiz muitas coisas, né? Eu fui locutor de rádio, eu trabalhei... É verdade, você foi locutor e gerente da rádio, né? Transmitia jogo de futebol, transmitia desfile de moda, desfile, baile de debutante. Vinha em Campo Largo aqui, transmitia o baile de debutante. Nós fomos uma vez para Paranaguá, uma caravana da amizade. Então, Paranaguá veio para Palmeira e depois Palmeira foi para Paranaguá juntamente com Lapa. E Paranaguá doou para Palmeira a bandeira, criou a bandeira e o escudo. Tá? Era um pessoal muito culto, principalmente nessa área. E eles ofereceram essa bandeira e o escudo. E ele foi adotado pelo município. E formou-se entre nós, palmeirenses, lapianos e Paranaguá, uma amizade muito boa. E nós fomos para lá, as duas cidades, Palmeira e Lapa. E a Palmeira levou a banda com uma orquestra, etc. E fizemos apresentações lá, que eu apresentei, né? No Clube Olímpico. E foi uma coisa maravilhosa. Muitas histórias, né? Imagina nesses 94 anos, e depois, no último dia que nós fizemos um almoço na praia de Matinhos, eles fizeram uma tenda enorme em Matinhos e lá a gente almoçou. Já almoçou. Aí, quando foi uma hora lá, levantou-se um artista lá e disse, Paranaguá, quero ouvir a palavra de Gabriel. Sempre, né, Gabriel? Eu vejo assim, quando você está com mais pessoas, né? Você é o líder. Não sou, não. Você é. Agora, eu tenho uma certa facilidade para discursar,
por duas razões. Primeiro, porque trabalhei em rádio, que dá uma cancha boa, né? E segundo, eu fui político, né? Eu fui vereador 3 vezes. Também. Então, quando a gente fazia aqueles comícios no interior para candidato a prefeito e vereador, eu sempre criava uma história para que os eleitores pensassem a respeito. Entendi. Você quer ver um exemplo? Sim. Teve um médico lá, o doutor Tadeu, era um homem maravilhoso, sabe? Um profissional e como ser humano era inatacável. O que ele era? Adversário do meu candidato? Então eu chegava no interior e dizia, olha, nós temos contra nós um adversário maravilhoso, um homem inatacável, competente. Mas eu tenho algumas coisas que precisam ser pensadas. Já pensou se a sua senhora, por exemplo, tivesse um filho doente e fosse lá para Palmeira para levar para ele atender, e quando chegasse no consultório ele estivesse saindo para atender um grande problema do município, a quem que ele iria deixar de atender? Olha só. E isso botou na cabeça dos eleitores. Né? Nós ganhamos a Você é um grande contador de história mesmo. Não, era uma coisa que eu criava sem criar atrito, né? Porque ele não podia dizer que eu falei mal dele e que contém uma história impossível. Uma coisa absolutamente possível. As pessoas iam lá. Eu tive um escritório de contabilidade lá em Palmeira durante 53 anos. Sabe? Nossa. Eu me formei em contabilidade em 58 e abri esse escritório e fechei em 2011. Fechei ainda porque morreu o menino que trabalhava comigo lá, teve um infarto. E criei nesse escritório uma série de meninos que se destacaram na vida, sabe? Fizeram concurso para a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Você ia direcionando, ensinando. Conta uma coisa assim que você lembra. Deixa eu te contar uma coisa. Sim. As mães diziam para os alunos, se estude bem que você vai trabalhar no Factotum, que era o nome do meu escritório. Olha que legal. E o que você acha que você fez diferente? Deixa eu aproveitar esse gancho, Gabriel. O que as pessoas queriam trabalhar com você? O que você fazia, você acredita que você fazia para que eles quisessem trabalhar com você? Era uma lisura no procedimento. Sabe? Era um trabalho. Conta algo prático para a gente aprender. Era um trabalho honesto, sim. sabe? Valores. Isso aí. Trabalhava assim com absoluta honestidade e lealdade ao cliente, né? Que lindo. Porque a gente tem que ser leal ao cliente, principalmente, para que ele tenha confiança na gente. Ou quando eu abri esse escritório, eu mandei uma circular para os comerciantes industriais da minha cidade, dizendo assim, agora o senhor esqueça a contabilidade, dedique-se à sua atividade comercial ou industrial, porque da contabilidade vamos cuidar nós. Olha que lindo. E realmente, sabe, Gabriel, que fala-se muito nas empresas, né, sobre valores e missão. Só que não é só você escrever os valores e a missão. Você precisa sentir aqueles valores e missão. A partir do momento que eu, Andréia, como empresária, eu escrevi meus valores, e não só escrevi, eu realmente senti que aqueles valores eram importantes para a minha empresa, começou a fazer toda a diferença. É claro. E hoje eu contrato as pessoas não por habilidades, com certeza é importante, mas também os valores. Porque quando eu apresento os valores, eu vejo que a pessoa se encanta, eu falo, tem os meus valores, ok, mas se não tiver... não que eu vou. Não é? Senão daí não flui. Então, olha que você saber que como isso foi importante, então, que as pessoas tenham isso claro, né? Bom, eu tive um menino que trabalhou comigo já no escritório de advocacia. Ele era meu auxiliar lá, trabalhava lá comigo. E ele foi para São Paulo. E esses dias ele deu uma entrevista, ele é mentor agora. Olha só. Lá de mais de 30 mil pessoas, ele diz lá. Não nas entrevistas dele que ele foi mentor, indicando caminhos para um resultado mais objetivo, né, e favorável. Então ele foi entrevistado, ele disse assim, eu tive um mentor numa pequena cidade do interior chamada Palmeira, Gabriel Macanhane Caradaí. Ele era tão grande que ele fazia as coisas, ele era advogado, sem consultar livro. Olha. Ele fazia só pelo código.
E eu aprendi com ele isso, vim aqui para São Paulo, fiz um teste na Petrobras sem estudar e passei em primeiro lugar para trabalhar no escritório. Fiz a vestibular, não estudei e passei. O mentor que ele foi na minha vida foi importante. Que isso coisa é uma linda. coisa extraordinária. E você tem uma memória fantástica, né, Gabriel? Não, isso aí eu vi há pouco tempo, sabe? Eu vi a entrevista dele por acaso no Instagram e conversei... algumas vezes eu conversei com ele. Né? Uma vez eu liguei para ele e ele disse, eu estou aqui com uma cliente, estou atendendo, então eu vou desligar. Não, eu já disse para ela que eu teria que dar um tempo para atender o meu mestre. Olha que coisa linda. Então é um legado, né? Mas a gente fala-se muito de legado hoje em dia. Só que é fazer... Como que eu vou até pegar aqui tua frase. Que o teu pai falou. Tudo que devo ser, tudo que deve ser feito, não foi o meu pai, deve ser muito bem feito. O João Roberto Fener, o meu empregador aqui. Entendi que é teu pai. Então, quando a gente faz bem feito, quando você vai lá, você faz bem feito o teu trabalho, você passa isso também para o teu colaborador, não é? É certo. E ele também vai querer fazer bem. Claro. Ele também vai querer fazer com amor. Porque se a gente não faz com amor, que sentido tem, né? E depois tem uma coisa, sabe, André? Eu sempre procurei modernizar a minha atividade, sabe? Isso eu aprendi com um colega. Quando eu me formei em advocacia, esse colega era um advogado já antigo, era meu vizinho lá em Palmeira. Então eu fazia as minhas petições e levava para ele lá, ele dava uma olhada e dizia, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu saía dela maravilhado, sabe? Quando é que eu vou ser um advogado como esse, né? Olha, o tempo passou... Teve alguém para se inspirar, né? O tempo passou, alguém... ele veio para Curitiba, eu também. Quando um dia nos encontramos, ele de um lado e eu de outro, como advogado de uma parte, fiquei com pena dele, André. Ele continuava naquele mesmo... entendi. Naquele mesmo ritmo, naquela mesma forminha, batendo a máquina, eu já tinha computador. Então, até eu, quando eu fui professor na Universidade de Ponta Grossa, eu fiz um discurso, fui paraninfo de todas as turmas do ano, porque fizeram uma colação de grau coletiva, e então, ao invés de fazer cada patrono, paraninfo, aliás, falar sobre... dar discurso pela sua turma, eles escolheram um paraninfo para discursar por todas as turmas, e eu fui escolhido. Então eu falei isso, que o profissional não pode ter que se atualizar, ele tem que se manter atualizado. Eu achei fantástico, você tem 94 anos, você falar de eu estou sempre me atualizando, claro. Eu buscava novidades para fazer, ou seja, você não aprendeu uma coisa e parou ali, né? Porque a gente pensa assim, o advogado, vamos falar do advogado, da tua profissão, né? Da última profissão, vamos dizer, que você ainda continua. Você vai lá, você vai se formar, você sabe sobre leis e pronto. Não é assim. Não. Então, você considera que ao largo da vida, desses 94 anos, você foi se reinventando? Claro. Foi aprendendo coisas novas? Foi gostando da novidade? E sob um lema, quem não tenta ser melhor, deixa de ser bom. Eu adoro os jargões do Gabriel. Não é? Quem não tenta ser melhor, deixa de ser bom. Isso é uma verdade indiscutível. Porque se você parar no tempo, os outros passam na tua frente. E você acaba ficando lá na rabeira. Quem não tenta ser melhor... deixa de ser bom. Deixa de ser bom. Ele era... Eu conheço essa frase em função desse advogado. Sabe? Que era meu amigo e meu jeito extraordinário, gostava muito dele. Mas ele parou no tempo, ele não procurou evoluir. Eu já usava computador quando ele batia a máquina ainda. Porque ele não tinha um mentor como você. Em 1984 eu tinha um computador no escritório, os advogados, os colegas iam lá para ver como é que era isso. 94. 84. 84. Era um Prologica 700 não, era um sistema 700 da Prologica. Era totalmente diferente, né? Para fazer alguma coisa tinha fórmulas. Precisava um caminhão. Pois é. Eu lembro, eu tenho um cunhado que gosta de informática. E eu lembro, eu era pequena, né? Fazendo fórmulas e fórmulas, dizia, nossa. E depois, quando facilitou, hoje é muito mais fácil. É claro. Hoje os jovens... por que eu trouxe você aqui, Gabriel?
quando eu falei de criar um podcast, e eu tenho tantas pessoas que, ao largo desses 14 anos, eu convivi, eu falei, não é justo ficar com todas as histórias. Então, você sempre conta belíssimas histórias. E aí eu digo, o que acontece hoje? O jovem, ele acaba não parando para ouvir as pessoas com mais idade. Que têm sabedoria, que passaram por coisas que esse jovem... encurtar caminhos. Né? E aí, lá em casa, graças a Deus, né, a gente aprendeu a valorizar isso, a ouvir as pessoas que têm mais sabedoria. Aí, conta assim pra gente se tem alguma situação na tua vida... Alguma não. Deve ter algumas quantas, mas quando eu te perguntar, a primeira que vem na tua cabeça, tá? Sim. Que você se arrependeu de ter feito. Algo que você se arrependeu de ter feito na tua vida. Curiosamente, nenhuma. Olha só. Eu nunca me arrependi de nada. Então, conta, por que você nunca se arrependeu? Porque as coisas que eu fiz foram obras de Deus, assim, sabe? Ele me encaminhou para... Você sabe como é que eu entrei para a advocacia? Eu estava fazendo um curso de suficiência mantido pelo Ministério da Educação, ali no Instituto de Educação, aqui em Curitiba, para lecionar francês. Ai, verdade. Eram várias matérias, então tinha uma porção de colegas de matérias diferentes. Eu estava fazendo francês juntamente com os outros colegas também. Então, quem fosse aprovado, recebia uma licença para lecionar onde não houvesse faculdade de filosofia, que era o caso da minha cidade. Então, eu já lecionava francês e com aquilo eu fiquei habilitado pelo próprio Ministério da Educação. E quando terminou o curso, uma noite que eu estava fazendo, no começo da noite, eu fui na confeitaria Guairacá, ali na Boca Maldita, que era onde hoje é a apresentação daquelas natalinas ali. Ali embaixo tinha uma confeitaria chamada Guairacá. E tinha 2 amigos meus me esperando lá. E eles disseram... Já fez a inscrição no vestibular? A faculdade era ali na Alencastro Guimarães, a faculdade de Direito. Você tinha quantos anos? Não me lembro. Eu tinha 58, eu tinha o quê? Tá. Era em 58. Eu tinha nasci em 30, eu tinha 28. Aí eles disseram, já fez inscrição? Vai fazer o vestibular? Já fez inscrição hoje, é o último dia. Eu disse, não, eu não vou fazer, não vou passar, fica chato para mim. Eu era diretor do colégio lá de Palmeira, né? Fica chato um diretor de um ginásio não passa. Não, você passa, faça. E eu fui lá me inscrever. Cheguei lá, o secretário estava fechando a secretaria. Aí ele disse, o que você quer, menina? Eu disse, eu quero fazer a inscrição para o vestibular. Aí ele me deu um papel para eu preencher e disse o seguinte, ponha por baixo da porta e amanhã você traz os documentos. Assim eu entrei na faculdade, por baixo da porta. Mas você sabe que você falou uma coisa assim, né? Como a gente fica... Muitas vezes a gente se auto-boicota, não é? Por quê? Quando alguém falou para você, porque via potencial em você, Gabriel, você já se inscreveu? Não. Daí o que veio? Não, mas e se eu não passar? O que vão dizer? Como que é lidar com isso? Não, você sabe, as coisas que eu resolvo fazer, eu não penso em consequências, sabe? A minha vida toda foi assim. Vou fazer, eu vou fazer. Pronto. Então, quando eles decidiram, quando eles insistiram e eu decidi que ia fazer, eu fui e fiz e passei em 5º lugar no vestibular. Tá vendo? E viemos em 3 lá da minha cidade para fazer o vestibular. Pegamos uma pensão ali na Riachuelo, chamada Pensão Joia. Chamava Pensão Joia. E era uma pensão joia mesmo. Era um paulista muito caprichoso. Então, nós ficamos lá praticamente uma semana estudando principalmente latim, as catilinárias, né? Que eram uma grande barreira para você passar no vestibular de Direito. E fomos fazer o vestibular e eu passei e eles não passaram. Não passaram por uma razão muito simples. Quando o professor estava passando a matéria no quadro, eu passei na ordem, porque o latim é escrito em ordem inversa. Então, eu passei na ordem direta a lápis no verso da folha e depois traduzi no lugar certo. Então, aquilo deu a certeza
ao professor de que eu não estava colando nem nada, que eu estava mesmo trabalhando em cima do texto, né? E caiu um texto bem uma parte bem inicial das Catilinárias, sabe? Você já ouviu falar nas Catilinárias, não? É uma coisa do tempo da Grécia, né? Então, alguém diz, Catilina, até tu, Catilina, um negócio mais ou menos assim, né? E é uma história interessante, sabe? Agora não me lembro mais dos detalhes, porque faz um pouco tempo. Faz pouco tempo, mais, né? Mais de 60 anos. E chegamos depois da prova, chegamos lá na pensão, um dos colegas que veio para mim de Palmeiras, que vieram junto, pegou a Catilinária, rasgou, jogou para a janela e no fim não tinha passado. Olha só. Mas você foi um exemplo ao longo da tua vida, né? Não sei, mas eu nunca me o ego. Como que é o ego? A questão do ego. Tem que saber lidar com isso? Sabe, a minha mulher acha que eu falo muito de mim, né? Porque ainda os discursos que eu faço, sabe? Eles são mais ou menos marcantes, sabe? Tem uma história da velhinha, que a minha cidade tinha mais de 100 anos, né? Então, aspirava um asfalto para se ligar com a BR-277 e o prefeito vivia lutando e a gente também na Câmara, tudo, eu era vereador. E até que o Paulo Pimentel asfaltou aqui do Espreia até a Palmeira e ligou com Irati, né? A BR-277. E o prefeito me incumbiu de fazer um discurso. Eu fiz um discurso no almoço, dizendo que era uma vez uma velhinha que tinha uma aspiração e que tinha pedido para seus filhos, seus parentes, seus amigos, e eles nunca lhe deram para o jeito que ele queria. E agora veio um filho adotivo, que é o Paulo Pimentel, era cidadão honorário de Palmeiras, veio um filho adotivo e lhe deu esse presente. Ela reuniu os seus amigos e fez esse almoço para lhe agradecer. Olha, até hoje falam na velhinha lá para mim. Até hoje falam. Até hoje. Pois é, tuas Essas histórias coisas. são marcantes, né? Mas eu entendo, quando você diz assim, não me arrependi de nada. Eu entendo perfeitamente, porque momentos difíceis nos fazem crescer também. Mas, para a gente tentar pensar como que a gente pode abstrair aprendizados de um homem de 94 anos que passou por tantas coisas. Como lidar com momentos difíceis? Porque teve, não teve? Do relacionamento com minha esposa foi a coisa mais marcante de dificuldade. Então, você não me falou ainda como a gente vive... Mas eu já te disse como é que foi, né? Eu digo, como dicas, a gente quer saber na prática, Gabriel. Mas André... Como se vive 30, 40 anos com a mesma pessoa? O que a gente tem que fazer? Sim, mas isso é respeito, né? Respeito. Respeito, amor e atenção, né? A mulher precisa dessas coisas para a gente poder conviver tranquilamente, né? Olha lá, escutem. Respeito, amor e atenção. Não é só dar presente. Não. Depende de como cada uma... Claro. A linguagem do amor, né? Eu era um cara mais ou menos bonito no tempo, sabe? Eu vi foto. É verdade. Um galã italiano. E eu não me dava conta disso, sabe? Porque eu atraía as mulheres e eu não via porquê, né? Nossa, Gabriel, eu podia ficar aqui o dia inteiro conversando com você, porque eu conheço as tuas histórias, né? Eu sei de quanta a riqueza de conselhos que você tem para dar para gente, de histórias de vida, né? Bom, você pode ter uma ideia da minha vida. Eu fui fotógrafo junto com meu pai, também. Né? Fotógrafo. Eu vou fazer uma lista de tudo que você já fez, né? Meu pai era fotógrafo no tempo do magnésio. Sabe o que é o magnésio? Sim. Aquele negócio que fazia aquela fumaça e luz para a fotografia, né? Então, eu era incumbido de fazer funcionar aquela máquina infernal, Entendi. Então, o papai preparava, tinha uma campânula, assim, presa a uma haste, que é extensiva, né? Então, ele punha o preparado ali de magnésio, um pouco de pólvora, com um gatilho e uma espoleta. Sei. Que era acionado ao gatilho com uma borracha que eu tinha embaixo aqui. Então, eu subia aquela haste lá em cima com uma
um anteparo de pano branco para refletir Sim. em direção à parte fotografada. E quando o papai abriu o obturador e dizia já, eu puf, sabe? Aí eu iluminava e caía uns picumãozinhos na minha cabeça. Sabe? Eu sou desse tempo. Pois é. Eu trabalhei Quantas coisas, né? Por isso que eu digo que eu acho que a gente vai ter que conversar mais, porque tem muitas perguntas que me vêm à cabeça, mas a gente poderia estar mais de um dia, não é, Gabriel? Eu fui caminhoneiro também, não sei se você sabe disso. Eu sei. Puxei café do norte. Eu sei. E aí, olha quantas coisas que você trouxe pra gente, né? Assim, fazendo um resumo das histórias que você contou, eu vejo assim, 94 anos e você não parou, né? Não. Você continua? Continua. Não só trabalhando, não mas treinando, ritmo, né? Mas exercitando o corpo, que você faz fisioterapia, que você falou individual. Né? Por quê? Porque eu já aprendi com vocês que as pernas precisam estar fortes. Foi com vocês que eu aprendi. E eu joguei vôlei, futebol. Olha. Exercício físico, ou seja... Basquetebol, joguei tudo. E fazia no exército, eu fazia ginástica acrobática. Olha só. E como jogador de vôlei, eu disputei Jogos Abertos de São Paulo pela seleção do Paraná. Competição. Jogos de competição. Eu fui com uma seleção regional, assim, mais. Eles escolheram em Ponta Grossa, o Palmeiras. Eles me acharam em Palmeiras, né? Sim. E eu cometi a besteira de levar a seleção lá para Palmeiras, para jogar com o nosso time lá. Naquele tempo eram 3 sets de 15, né? E nós fomos jogar com a Palmeiras, ganhamos o primeiro set e combinamos de perder o segundo para ter negra. Oh, meu Deus. Então perdemos o segundo de propósito e perdemos a negra sem querer. Ai. Porque a Palmeiras tinha um vôlei... O que aprendeu com isso daí, né? A Palmeiras tinha um vôlei extraordinário, sabe? Nós saíamos para onde fôssemos com o nosso nossa... Mas confiaram muito, né? Verdade, porque era uma gente muito... Nós tínhamos uma quadra lá na cidade, pública, sabe? Sim. Então, à tarde, tinha 2, 3 times lá que queriam disputar. E ninguém queria perder, porque perder saía, sabe? Claro. Ninguém quer perder, né? Então, por isso que lidar com essa... Por isso que é importante, se você tiver oportunidade, né? Se as pessoas tiverem oportunidade, praticar um esporte de competição. Porque eu entrei no beach tênis e não competia. E aí eu entendi que eu precisava competir. Porque a partir do momento que você começa a competir, você melhora. Você quer se superar, né? Talvez hoje, né, você acha assim... Me corrija, olha, eu falando, né? Que a gente, é importante a gente olhar para a gente se superar, você olhar. O Gabriel, vamos lá, aquele Gabriel jovem com 28 anos e o Gabriel hoje com 94. Você é orgulhoso da tua trajetória? Você se sente orgulhoso da tua vida, do que você fez, do que você inspirou? André, eu não tenho orgulho de nada. Ai, meu Deus, eu vivi a minha vida na medida em que se ofereciam as oportunidades e as ocasiões, sem pretensão e sem propósitos grandiosos. Tá? Eu vivi a minha vida na marchinha. Uma coisa interessante que me aconteceu quando eu namorava a minha primeira mulher, nós estávamos sentados no banco da praça lá em Palmeira, e ela ia fazer aniversário, eu cheguei para ela, perguntei, o que você quer ganhar no aniversário? Ela veio no meu ouvido e disse, uma aliança. Na época era tão importante, né? Você casar, veja, André, ter aliança. Aquilo para mim foi uma coisa estupefata. Assim, tipo, mas acho que eu já estou mesmo encaminhada para esse caminho. Era diferente, né? E aí os relações. Noivamos e casamos, né? Ela era uma mulher muito bacana, os pais dela também. Aliás, os 2 sogros que eu tive também dessa segunda mulher. Que maravilha. Eram pessoas maravilhosas. É que o mundo é um reflexo teu. Agora, uma outra coisa que eu quero contar, meu avô paterno era alcoólatra. Veio da Itália em 1881, já casado com uma filha, e meu pai nasceu aqui em 1882. E ele era alcoólatra. Meu pai
não usava o Karazai, usava Ângelo Macagnani. Sei. Porque ele judiou tanto da mãe, do meu pai, da mulher dele, que ele não suportava usar o Karazai, sabe? Entendi. Ele só usava civilmente quando era necessário, mas comercialmente, etc., era o Macagnani. Tanto que lá na Palmeira ele era conhecido como Ângelo Macagnani, não como Ângelo Macagnani Karazai. Entendi. E eu, não sei se instintivamente ou Deus me orientou, quando eu era menino, jovem, né, já 13, 14 anos, eu nunca bebi. Olha, é isso que eu ia dizer. Sabe? Você escolheu fazer diferente. Mas, sabe, não parecia que é negócio que veio na minha cabeça como uma coisa que eu devia fazer, sabe? Eu jogava futebol, nosso time foi campeão, nós íamos lá para um bar, um restaurante que tinha lá que nós íamos, vinha meia dúzia de cerveja, não, 20 cervejas e um refrigerante para mim. Porque o garçom sabia que eu não tomava cerveja. Pois sabe? então. Tá vendo? Esse é o aprendizado que a gente faz as nossas escolhas, não é, Gabriel? E isso foi uma questão, assim, que nasceu de uma inspiração, sei lá, divina. Uma coisa linda. Que me disse, olha, você não começa... Porque eu tive um irmão alcoólatra que morreu com 36 anos. Triste. E ele era um gênio, sabe? Esse mesmo. Entendi. Era um gênio, morreu com 36 anos e sofreu barbaridade, porque ele contraiu uma tuberculose, ele não tinha uma vida normal, dormia nos vãos de porta e sem se alimentar, sabe? Aí ele fez outras escolhas, né? Então, eu acho que fica a lição, olhe as escolhas, escute, né? Escute e veja qual caminho você deve seguir, porque você escolhe. Você pode ir para o caminho, você poderia ter escolhido para o outro caminho, mas esse caminho te fez uma pessoa aí admirável. Então, Gabriel, assim, eu sou muito grata por esse momento do nosso primeiro episódio. Foi tão fluido, foi tão gostoso estar com você aqui. E para a gente finalizar, eu gostaria de pedir uma última coisa para você. Se você for pensar num conselho, um único conselho que você pudesse dar para as pessoas, para mim também, né? Mas eu penso em mim, eu sou aqui representando todos que estão nos ouvindo. Qual que é o único conselho que você daria? Bom, eu tinha escrito isso aqui nas minhas anotações e perdi, mas começava assim, não fumar. Não fumar. Eu nunca fumei na minha vida, sabe? Então, o fumo, eu perdi um irmão com um efizema pulmonar com 69 anos. Então, e a minha sogra também, da primeira mulher, morreu lá em casa, aqui em Curitiba, com efizema pulmonar. E então, eu nunca fumei na minha vida. Sei. Isso, para mim, foi uma coisa muito especial, porque até os 80 anos eu jogava vôlei. Eu jogava vôlei, a minha mulher dizia, não gosto quando você vai lá, porque você começa a pular, capaz de atrapalhar o teu joelho. Eu digo, não se preocupe, porque os meus saltos são de altura de uma gilete deitada. Tava demorando para ele contar as pérolas, eu digo, pérolas do Gabriel, né? Então, eu joguei vôlei. Eu só parei, porque um dia eu fui lá e o rapaz que fazia esses encontros dos veteranos, né, começaram a aparecer uns mais jovens, e ele me isolou num canto da quadra lá e me fazia bater saque, etc. E me deixou meio de lado. Aí eu disse, bom, agora estou sendo uma parte figurativa aqui, não quero mais. Eu parei disso, sabe? Mas eu joguei, quando eram os velhotinhos que iam para lá, eu jogava lá vôlei. Eu gostava muito do vôlei, né? Futebol também joguei muitos anos. Esporte. Esporte em geral é importante. Basquete disputamos lá de Palmeira, um campeonato estadual em Paranaguá. Mas eu fiz de tudo um pouco. Muito, né? De tudo um pouco, né, Gabriel? Gabriel, então, o teu conselho é não fumar. Não fumar e beber, se possível, não beber. Mas se for preciso beber, fazer isso com moderação, com racionalidade, porque qualquer espécie de vício é prejudicial na saúde, encurta os anos de vida. Encurta os anos de vida. Perfeito. Então, aí, ó, que belo conselho. A gente finalizou esse nosso primeiro podcast.
tô, assim, imensamente feliz mesmo. Eu tô muito repetitiva nesse tô feliz, porque, na realidade, eu sou feliz. E agora, as pessoas sabem por que eu sou feliz no que eu faço. André, não é, Gabriel? Eu também sou muito feliz na minha vida. Deus tem me bafejado. Amém. Durante toda a minha vida. Eu tive pelo menos 4 livramentos de morte iminente. Que uma vez eu ia indo carregado para Paranaguá, eu descia pela Graciosa, naquele tempo não tinha BR-277, eu de caminhão, e cheguei em São João, que é no pé da serra, parei lá e tomei um café preto, forte, para não dormir. Eram as 10 horas da noite. Cheguei em São João, de São João a Morretes, tem uma reta de 8 quilômetros. E eu dormi na direção. Meu Deus. Quando eu me acordei, quando Deus me acordou, eu estava indo para um buraco que tinha um pontilhão no meio, sabe? E não tinha, só tinha aquela madeira que indica por onde você põe a roda, né? Eu dei uma guinada no carro e entrei direto naquilo. Me acordei naquela hora. Entendi. Naquela hora eu ia indo para o buraco. O que é isso, minha jovem? O quê? Isso é a mão de Deus. Isso também... Deus me livrou de 4... Eu tenho 4 situações que se contar você fica abismado. Nós vamos marcar um outro dia para a gente... Sem dúvida. Por isso que eu digo, eu tenho muitas coisas para contar, né, Gabriel? 94 anos não é para qualquer um. É verdade. Não é? Gabriel, mas eu quero, assim... Você quer falar alguma coisa? Deixar uma última... Eu já falei tudo. Né? Então, muito obrigada. Muito obrigada. E eu tenho a alegria de conviver com você, né? E eu com muito vocês. Obrigada. Eu tive a grande alegria de fazer parte da turma que frequenta a tua escola. Lá é uma maravilha. Eu gosto... Você já viu aquele dia que eu fiz aquela declaração de amor? Eu estava lá. Sim. Conta. Vamos finalizar com essa declaração, porque foi maravilhosa mesmo. Aquilo eram os primeiros dias que eu estava frequentando a tua escola. E à noite eu tive uma dor na panturrilha. Então eu contei para o pessoal. Eu achei que não vinha, porque eu estava com aquela dor com panturrilha. E minha mulher disse, quer ir no médico? Não, eu passo um anti-inflamatório e já melhor. E passei e melhorei. Mas à noite não dormi. Aí eu disse, eu não vou mais. Mas afinal eu vou. Aí que eu cheguei aqui agora, eu quero aproveitar essa oportunidade que estou com você e quero dizer que amo você, né? Que coisa linda. Eu também te amo. Foi uma vibração que eu não esperava. Homens e mulheres fizeram um barulho estridente e aquilo parece que marcou a minha vida na tua escola. Sabe? Que coisa linda. Obrigada. Que até hoje eu sou alvo de carinhos, de abraços e beijos. Uma coisa que só quem vive sabe o que é, né? Me internece. E eu gosto disso, né? Eu gosto de relacionamento humano, a socialização, essa maneira de você se socializar com amigos. Eu tenho amigos fora da minha cidade que eu não conheço. Olha só. Que eu não conheço, mas amigo de estreitar, assim, de a gente se amar, sabe? Por isso, o de Conexões Eternas. Isso aí, exatamente. Para a gente criar conexões ao largo das nossas vidas. Gabriel, um beijo. Para você também. Muito obrigada. Querida. Eu que agradeço a honra que você me deu obrigada, de ser aqui em Abras. Espero ter contribuído para alguma coisa. Tenho certeza que sim. E se você gostou, né? Participem e conectem, vivam essas conexões junto comigo. Muito obrigada.